Glória a Deus. Queridos, Deus tem ministrado ao meu coração e eu tenho compartilhado nesses dias. A verdade, o Espírito Santo ele vai construindo dentro de nós uma revelação. É como uma ponte que nos leva a um lugar. Amém? Cada dia ele vai construindo algo dentro de nós que vai nos dando firmeza, vai nos dando segurança. E ontem em particular, Deus ministrou uma palavra ao meu coração a respeito da correção de Deus, né? Particularmente eu acordei meio angustiado, meio aflito. E sabe quando você acorda pensando nos problemas? Quando você acorda pensando nas dificuldades, pensando nas coisas que não mudaram, pensando nas coisas que te trazem angústia, e vem aqueles questionamentos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? Eu acredito que isso acontece comigo, né? Não acontece com vocês, né? Só comigo. Por que eu estou passando por isso? Lá no meu pensamento, no meu íntimo, queridos, são coisas lá no meu profundo. Porque eu não estou aqui dizendo que eu não tenho problemas, né? Talvez eu tenha muito mais problemas que vocês pensam. Não é só porque eu estou aqui na frente ministrando a palavra que eu estou isento de preocupações, de aflições, de angústias, de dilemas. Mas o bom disso tudo é que cada vez que eu sou consolado com a palavra, eu posso trazer uma palavra de consolo para vocês. Com a palavra que eu sou consolado, eu consolo vocês também. Então eu acredito que sempre que Deus nos consola com algo, seja em qualquer forma em que você percebe que é Ele que está te consolando, eu creio que Ele te deu aquilo para você compartilhar também com o outro. Ele te deu aquilo para que você também venha jorrar na vida do outro. Porque isso é igreja, isso é corpo. É você ser consolado para consolar o outro. Você é consolado e você consola. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo ele fala, 2 Coríntios capítulo 9. Ele fala assim: olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comida, Ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu entendo que toda palavra que nós recebemos, ela tem uma parte dessa palavra que é pão, que é comida para seu sustento, que é o que vai saciar a sua alma, que vai trazer descanso para você. Mas o nosso crescimento naquilo que nós recebemos está em você compartilhar a parte dessa palavra que é semente. Amém? Vocês entendem que a palavra é pão? Amém? Mas vocês entendem que a palavra também é semente? Então compreender isso é importante, porque aquilo que você recebe, a palavra que você recebe, queridos, é muito bom que você compartilhe ela. A palavra que saciou você, compartilhe. Semeie, porque isso vai fazer com que nós venhamos crescer nessa palavra. Eu acredito que o meu crescimento tem vindo a partir disso, a partir do momento que eu sou consolado pelo Espírito Santo e eu compartilho esse consolo com os meus irmãos ou com alguém que não conhece a palavra, alguém que não tem a semente. Queridos, de alguma forma eu estou espalhando essa semente e Deus está fazendo o quê? Ele está aumentando a minha sementeira. Ele está aumentando a minha capacidade de semear, onde Deus me dá a capacidade de ter sementes. E eu não estou falando apenas isso por causa dessa palavra, mas eu falo por causa de experiência de vida. Porque às vezes você passa por níveis de tribulação e aflição, e no mundo nós vamos ter aflições e tribulações no mundo. Mas Jesus ele fala assim: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós entendemos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte ou para a moreira: arraiga-te e lança-te no mar, e será feito. Entenda que é do tamanho de um grão de mostarda. A pequena semente que você recebe, queridos, semeie, fale, declare. Porque a gente recebe e não compartilha. Sabe, isso vale tanto para finanças, porque a gente pode trazer para respeito da palavra, porque a palavra é o que sustenta a sua vida, é a palavra que sustenta o universo. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos que sair daqui com o encargo de semear essa palavra, de semear isso que nós recebemos, de semear aquilo que veio para a nossa alma, aquilo que alegrou o nosso espírito, que alegrou o nosso ser, que isso vai trazer crescimento, queridos. Senão nós ficamos só engordando, comendo pão, engordando, mas não crescemos. Vocês compreendem? Amém? Mas glórias a Deus. E o importante disso tudo é nós sabermos que tudo isso provém de Deus. Deus nos chamou para sermos reconciliadores. Deus nos chamou e nos deu o ministério da reconciliação. Porque quando Jesus estava na cruz, o Pai estava em Jesus, reconciliando com Jesus o mundo. Amém? O ministério todo de Jesus foi dessa forma. Parece que está acabando a bateria desse microfone. O ministério de Jesus foi todo dessa forma. Não era Jesus fazendo, era o Pai em Jesus fazendo. Isso que é importante nós compreendermos. Amém? Isso que é importante nós discernirmos. Porque Jesus falou assim: olha, a obra que eu estou fazendo, não sou eu que estou fazendo, é o Pai em mim que está fazendo. O que ele fazia com isso? Ele glorificava o Pai. Aí mostraram, aí falaram para Jesus, chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, nos mostra o Pai. Aí Jesus olha espantado e fala assim: por acaso vocês não estão vendo o Pai? Vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as obras que eu faço, não sou eu quem faz, é o Pai em mim quem as faz. Aí Jesus continua o contexto, ele falando assim: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. Por que Jesus estava falando isso? Ele continua e ele vai falar o seguinte: quando o Espírito Santo vier, o Consolador, vocês vão saber que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vós. Quer dizer que assim como Jesus fez as obras, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele, assim nós fazemos as obras, porque nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu dilema? Qual é a sua angústia? O que te aflige? Simplesmente o que te aflige é uma fraqueza que você tem. É uma instabilidade que você tem. Mas Jesus está dizendo que Ele está em você para te tornar estável. Ele está em você para suprir essa carência
que você tem. Porque é na fraqueza que nós somos fortes. Queridos, isso é o princípio do Evangelho. Então, quando eu estava meditando a respeito disso, e eu estava pensando nos meus dilemas, nas minhas angústias, nas minhas fraquezas, e acordando, e se você não virar a chave, você vai passar o dia todo atribulado, não é verdade? Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos administrar as nossas emoções. Você quem administra suas emoções. Nossa, eu estou me sentindo tão triste, tão abatido, tão oprimido, estou cansado, eu estou tão assim, tão assado. Mas, queridos, entenda uma coisa: a palavra que Deus tem te dado, ela é suficiente para mudar as suas emoções. Elas são espírito e vida. Agora é prática diária. Eu recebi uma palavra ontem, e quando fui ver hoje à tarde, as minhas emoções já estavam se esvaindo. Eu já estava percebendo eu ficando meio triste, alguma coisa assim, de acordo com a circunstância que eu estava vivendo. E não é diferente com você, não é diferente com ninguém. Mas o que eu fiz? Eu voltei para a palavra que Deus me deu. Eu voltei para aquilo que me levantou. Eu trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque a esperança é o combustível que te faz andar e seguir e prosseguir a sua jornada. Quando você não tem expectativa nenhuma, quando você não crê que a manifestação está presente, que Jesus está em você, você não vai prosseguir na jornada, você vai estar cansado e afadigado. E nisso está a correção do Senhor. E é assim que Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito da correção. E eu queria abrir com vocês lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 4. Eu trouxe esse contexto para vocês entenderem que todos nós, de alguma forma, estamos sendo corrigidos em algo. Às vezes nós ouvimos a palavra correção e a gente fica assim meio na defensiva. Mas correção é algo bom de Deus para nós. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Princípio: só é corrigido quem é amado. Se você está sem correção de Deus, é porque você não é amado. É porque você não entende o amor de Deus. Você compreender que você é amado, você vai entender: eu sou corrigido. Agora, o que é a correção de Deus? Tem gente que entende que a pandemia, a Covid é uma correção de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus falou que no mundo teria aflições, mas ele disse: eu venci o mundo. Eu te pergunto, Jesus está de um lado, o mundo que é seu adversário está do outro. No lado do mundo tem aflições, no lado de Jesus tem o quê? A paz. Se ele está dizendo que eu venci o mundo, quer dizer que as aflições, as tribulações não estão com Jesus. Amém?
Deus não dá a doença, Ele deu Jesus, queridos. Ele deu o seu único filho. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou como presente para todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém? Então a correção não tem nada a ver isso que as pessoas falam ou pensam, alguns religiosos pensam e falam em castigo e juízo. Queridos, o juízo de Deus virá sim um dia quando a igreja subir. Aí sim nós vamos ver a ira de Deus, que aí o negócio é feio. Mas nós que cremos no sangue, queridos, nós que cremos naquilo que Jesus fez, porque Jesus recebeu a ira de Deus nele. Quando Jesus estava na cruz, ele estava recebendo a ira de Deus. Meu Deus, como é que pode? Jesus recebendo a ira de Deus. Graças a Deus por isso, queridos, porque ele estava recebendo a ira de Deus, que era sua. Ele estava recebendo o castigo que era seu. Ele estava recebendo a punição que era sua, que era minha. E isso é graça. Ele provou a morte por nós, para que você prove um outro resultado. Ele deu a vida por nós, para que nós não pensemos, eu estou debaixo da ira de Deus. Não, eu estou debaixo da graça de Deus, eu estou debaixo do favor de Deus, porque Jesus estava debaixo da ira. Agora a nossa condição é crer nisso, que nem sempre é fácil. Por mais que a gente ouça, nós precisamos do Espírito Santo para compreender essa realidade. Quando alguém falha perto de você, quando alguém te machuca, será que você tem sentimento de graça por ela? Ou você tem sentimento de ira, de juízo? Aí você vai ver como que o negócio é. É igual uma pessoa que estava atravessando no sinal vermelho para pedestre. Ainda não tinha aberto. Aí depois que atravessou, que deu verde, mas quase que veio uma moto que atropelou a pessoa. O cara ficou irado. E a mulher ficou irada também. E o outro veio falar, tá vendo? Quase que me atropela na faixa de pedestre. Porque as pessoas têm sempre em si mesmo uma autodefesa, de autojustificação dos seus erros. Queridos, não existe autojustificação dos erros. O que justifica a nossa vida é o sangue de Jesus. Mas não é por causa disso que eu vou andar nos erros. Pelo contrário, por causa do sangue de Jesus, pela justiça do sangue de Jesus que me favorece, eu ando em paz. A começar, eu não vou estar apressado. Amém? Eu não vou estar apressado. Eu vou estar em paz. Eu vou estar tranquilo, sabendo que lá na frente Deus já preparou as coisas para mim. Não estou dizendo que é uma coisa fácil, mas Jesus está em você para que isso se torne uma vida. Aí, ele está dizendo aqui, o Senhor corrige a quem ama. Então, a correção é uma ação de amor de Deus para a sua vida. Amém? Aí, continuando, é para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Guarda essa palavra, perseverança. Porque durante o tempo de correção, você precisa
perseverar. Amém? Isso são respostas, queridos, em dias de crise, em dias de dilemas, em dias que você quer buscar por que isso está acontecendo na minha vida. E eu estou trazendo aqui uma palavra para que você venha entender o que é correção de Deus em meio a essas situações. É igual alguns religiosos falam: olha, Deus está colocando, está pesando a mão, está colocando a pessoa enferma, então não procure o médico e não beba remédio. Amém? Sujeite-se à correção de Deus. Sim ou não? Se é correção, amém? Ora, eu vou resistir à correção de Deus? Aí ele está dizendo que, olha, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. E em todo tempo Ele vai estar corrigindo a sua vida. Mas vamos lá. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão. Quer dizer, diante da correção, eu preciso entender que Deus me ama e Ele me corrige para que eu viva, para que eu chegue num lugar. Eu vou perseverar durante o tempo da correção, porque vai perseverar durante a vida toda, porque em todo tempo você vai estar sendo corrigido. E eu vou me submeter, eu não vou resistir. Queridos, nós estamos aqui na palavra. E submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Quer dizer, o resultado da correção é vida. O resultado da correção é vida. Quando eu falo vida, eu não estou falando vida comum. Eu estou falando a vida de Deus em você. Você entende? Você sabe diferenciar a vida de Deus, a vida de Jesus e a vida de Adão? Você sabe diferenciar uma vida comum de uma vida de Deus? Você sabe. Você conhece Jesus. Quer dizer, o resultado da correção é produzir a manifestação de Jesus em você. Então o resultado é bom, amém? Amém? Aí, continua falando aqui. Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus é santo. Não é para que você pratique a santidade, mas para que você participe daquilo que Deus é. É diferente? É você participar daquilo que Deus é em você. Assim como Deus é santo, porque eu participo daquilo que Ele é, a santidade torna-se um fruto na minha vida. Amém? Aí, o versículo 11, ele fala assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Quer dizer, fruto motivado pela paz. Queridos,
Você foi chamado para andar em paz. Você vai ver sempre que a sua presença vai transmitir paz para o ambiente em que você estiver. A sua presença vai transmitir paz depois desse processo. A sua presença vai exalar paz. O seu lar vai exalar paz. A sua vida vai exalar paz. Eu me lembro de algo assim, foi um testemunho para minha vida, lá no meu trabalho, que eu estava passando uma tribulação muito grande. E eu já contei talvez para vocês aqui, foi uma experiência muito forte para mim e no meu local de trabalho. O microfone está baixo? Mas aqui, é isso. Eu já contei aqui e vou relatar mais ou menos que lá no meu trabalho aconteceu uma situação em que puxaram meu tapete, em que arrancaram minha cadeira onde eu ia sentar. Então, isso aconteceu no meu trabalho. E Deus me deu muita graça naqueles dias. Eu pude provar de uma graça em que eu não revidei segundo a minha carne. Eu não revidei segundo a ira que estava dentro de mim. Eu mirei, mas não pequei. Mas Deus me deu muita graça naqueles dias, em que eu pude amar a pessoa que puxou o meu tapete, em que eu pude servir a pessoa que fez mal para mim. Queridos, eu não me glorio nisso, porque eu sei que não foi de mim, eu sei que foi parte de Deus. É por isso que eu estou falando a respeito de Jesus em você, porque Jesus em você é capaz de fazer isso e muito mais. Amém? E eu me lembro que não foi uma nem duas pessoas, né, mas me lembro de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu quero dessa paz que você tem. É assim, tipo assim, ela falou assim: é muito palpável essa paz. Que paz que você tem em meio a tudo isso que estão fazendo com você. Sabe, aí você vai compreender que em tempos de aflições, eu fui corrigido no meu coração, e a paz se estabeleceu dentro de mim, para que Jesus fosse glorificado, a vida dele fosse exalada através da minha vida. E às vezes nós não entendemos porque que nós passamos certas coisas, certas dificuldades, certas tribulações. E agora você está recebendo essa palavra e você precisa ter esse entendimento de que aquilo que você está passando hoje, veja o caminho final disso. Veja o caminho do fruto pacífico na sua vida. Veja um caminho em que Jesus entra e manifesta de dentro de você aquilo que você naturalmente não é. Amém? É possível, é real. Eu me lembro que naquele tempo eu orei muito no Espírito, muito no Espírito, porque eu não entendi da parte de Deus por que aquilo estava acontecendo com a minha vida. Senhor, era para eu ser exaltado naquele lugar, eu não sou seu filho, uai. Mas com lágrimas eu fiz isso. E Deus falou dentro do meu espírito: meu filho, você orou para que o seu adversário, o seu inimigo, adversário não, o seu inimigo, essa pessoa ficasse na sua cadeira, ficasse no seu lugar. Eu falei: como? E Deus me citou as escrituras. Quando você orou no Espírito, você orou a minha vontade. Você orou como se Jesus fosse fazer daquela forma. E Deus falou: olha, as escrituras que você falou no Espírito. Eu falei: como assim, gente? Cuidado quando você for orar no Espírito. Você pode estar orando coisas que você não vai gostar, a sua carne não vai gostar, querido. Mas ele falou assim:
leva-me para o matadouro. Como ovelha muda, me leva para o matadouro. Ele me citou algo de dentro das Escrituras, que como Jesus estava como ovelha muda para o matadouro, Jesus estava recebendo a condenação, estava recebendo a punição para que nós viéssemos ser beneficiados. Então eu pude me alegrar com aquilo, porque Deus falou dentro de mim, e aquilo mudou a chave da minha vida. E queridos, eu cresci muito naquele tempo. Veio um tempo de maturidade muito grande na minha vida, porque eu pude ver as coisas de uma outra forma. E é interessante que eu estava nessa época ouvindo palavras a respeito dos midianitas. Então a gente enxergava todas as pessoas como adversário. Deus, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veio você na bênção vai se arrepender, né? Então a gente ficava com aquele ego exaltado. Não, queridos, não é para nós. Não é para nós. Nós que somos cristãos, nós seguimos aquilo que Jesus fez. Mas entenda, não é por nós, é por Ele. É por Ele. Sabe, e eu entendi que eu enriqueci muito naquele tempo. Enriqueci muito. E eu pude ver a correção de Deus de uma forma tão maravilhosa, porque eu sofri, mas depois daquele tempo eu vivi. Porque a gente quer os recursos do lado de fora para viver, queridos, mas o recurso está do lado de dentro. Você vai perceber que é Cristo em você, entende? É Cristo habitando dentro de você. É Cristo realizando coisas que você jamais realizaria. Então aqui a gente pode ver esse fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, exercitados. Deus me fez lembrar desse testemunho aqui, e realmente cabe perfeitamente aqui. Aí fala que fruto de justiça. Queridos, se é fruto, não é motivado pelo seu esforço, amém? Fruto não exalta a pessoa que dá, a pessoa que manifesta o fruto. Fruto exalta a pessoa de Jesus Cristo. Jamais eu vou dizer eu amo, eu perdoo, eu faço aquilo. Não, queridos. Jesus em mim ama. Jesus em mim perdoa. Jesus em mim me faz ter aquilo que eu jamais poderia ter. Isso é fruto. O fruto glorifica a Deus. Por isso que em João capítulo 15, Jesus está falando: eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós somos os ramos. Ele fala aqui, olha, nisso é glorificado o meu Pai. Se é glorificado o meu Pai, é porque você não tem glória para você. A glória é para o Pai. Mas nós sabemos que a glória em manifestar o fruto também é muito bom. Você manifestar algo, você se sente bem dentro de você, você se sente na trilha, na jornada, você se sente no caminho, você se sente no propósito, e isso é bom. Você se sente na paz. Mas Jesus falou assim, olha, sem mim nada podeis fazer. O que quer dizer isso? Que eu não consigo fazer nada que glorifica o Pai sem Jesus. Uau, como você é bom! Uau, como você ama! Não! Como Jesus é bom! Como Ele ama! Isso é Evangelho, queridos. O Evangelho diz respeito a uma pessoa que habita em você. Amém? O Evangelho diz respeito a Jesus em você.
O Evangelho quebra a nossa soberba de tal forma, quebra as estátuas de adoração que nós carregamos da nossa própria aparência. Vocês entendem o que eu falo? Sabe quando o apóstolo Paulo carregava uma estátua dele de, eu sou o fariseu dos fariseus, judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, eu faço isso, irrepreensível quanto à lei. Mas eu considero tudo isso como esterco. Para quê? Para ser achado nele. Apóstolo Paulo ele foi muito zeloso no tempo da lei. Os judeus são muito zelosos quanto à oração, quanto ao jejum, quanto à oferta, quanto a tudo que o sistema religioso obrigava eles a fazer, ou que a lei mandava fazer. Mas eles faziam isso sem entendimento. Agora, apóstolo Paulo, ele era tão zeloso que ele chegou a matar cristãos. O evangelho que eu estou proclamando para vocês aqui é um evangelho que esteve na boca desse homem. Por isso que ele era resistido por muitas pessoas. Porque ele chegou a matar, literalmente, irmãos. Imagina chegar alguém aqui que é muito zeloso da lei e matar alguns de nós, perseguir alguns de nós. E de repente essa pessoa tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, vem aquela luz, fica cego, vai uma pessoa lá, cura ele recebe Jesus. E de repente ele começa a pregar a respeito da experiência que ele teve. Como que nós o receberíamos? Nós precisamos compreender que o Evangelho ele tem poder de transformar uma vida. Amém? Por isso que a graça destrói o ego do homem. Não vai caber o seu ego, só cabe Jesus aí. Amém? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é você reconhecer Deus em todo e qualquer momento da sua vida. Olha, sem Ele eu não posso fazer. É por meio dEle. É por Ele que eu estou aqui. É Ele quem me dá força. É Ele quem mantém a minha vida. É Ele quem provê todas as coisas. É Ele quem guia a minha vida. Amém? Queridos, é isso que nós precisamos receber e compreender e ser edificado nisso e nos submeter a isso. Mas amém. Então nós precisamos entender aqui, eu quero falar um pouco mais a respeito do processo da correção. Nós entendemos que Deus corrige o filho que ama, e esses que são corrigidos precisam perseverar e se submeter à disciplina. Mas aí nós precisamos entender, eu quero abrir com vocês lá em Romanos capítulo 5, porque para que você não fique no dilema e pensando, poxa, será que essa aflição que eu estou passando é correção de Deus? Será que essa tentação que eu estou passando é correção de Deus? Eu quero mostrar para vocês que todas as dificuldades que nós passamos, Deus pega essas dificuldades e transforma em vida dentro de nós. Amém? Então, em todas as dificuldades que você passar, existe um caminho de vida, existe um fruto pacífico para se manifestar em você, existe um lugar de construção em você.
Eu gosto daquilo que Pedro fala. Eu não me lembro qual o capítulo, mas ele fala assim, em uma das suas cartas, ele fala assim: olha, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quer dizer, o próprio Deus faz isso em nós depois de ter sofrido um pouco. O que eu quero dizer com isso? Você está passando por alguma dificuldade, alguma aflição, por alguma frustração, alguma angústia, alguma aflição, veja o fruto que vai se manifestar a partir dessa circunstância que você está vivendo. Amém? Não veja a aflição do ponto: essa aflição vai me matar. Não, querido, se submeta e persevere, porque isso vai trazer vida para você. Amém? Isso não veio para te matar, pelo contrário, isso surgiu para que produza mais vida em você. Romanos capítulo 5 diz assim, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem uma coisa que você precisa compreender com toda certeza nesse processo: é que Deus te vê justo por causa de Jesus, não por causa das suas obras. Amém? Não cabe meu ego. Fala, não cabe meu ego. Fale, gente, não cabe meu ego. Não cabe as minhas obras. Só cabe Jesus aí, querido. Se você entende isso, você tem paz com Deus. Se você entende que você tem paz com Deus por meio de Jesus, no meio da situação que você está passando, você não vai ver Deus como seu adversário. Se eu tenho paz com você, eu estou com você. É isso que Davi falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Uma coisa é você passar por um tempo de tribulação e aflição, distante de Deus, sem saber que Deus está com você. Outra coisa é você passar pela tribulação, pela dificuldade, saber: Deus está comigo e eu já sou mais que vencedor por aquele que me amou. Aleluia! Queridos, entenda que você é justificado pela fé por causa do sangue de Jesus, e por causa disso você vai aqui, como diz a palavra, se gloriar na esperança da glória de Deus. O que eu espero é a manifestação da glória de Deus. Eu não falei que o fruto brota do tempo de tribulação, num tempo de aflição? A manifestação do fruto é a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Eu estou sendo edificado por essa palavra, mais que você. Eu estou ouvindo mais perto que você. Aleluia! Eu me glorio nisso. Enxergue as suas aflições de outro aspecto. Mas pastor, tem muito tempo, queridos, então a glória é maior ainda. Aleluia. Aí ele continua falando aqui: sabendo que... Não estou aqui não, gente, estou em Romanos 5. Nós temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pensa numa senha. A senha te dá um acesso. Qual é a senha? JESUS te dá acesso a esta graça. Que graça? De Deus te ver justo pela fé. Aleluia. Fala, eu sou justo pela fé. Por causa disso existe glória no meio dessa tribulação. Aí ele fala assim: não somente isso, mas também eu vou me gloriar nas
tribulações. Porque elas vão produzir o quê? Perseverança. Aí que está. A perseverança também é um fruto, amém? A perseverança, você não persevera porque eu sou um cara forte, hein? Eu resisto bem às pancadas, hein? Não, queridos. É graça para perseverar. Recebam graça para perseverar, amém? Receba graça para ir até o fim. Porque perseverança não tem prazo de validade. Queridos, eu estou disponível, estou disposto a ir até o fim da jornada que Deus preparou para a minha life, minha vida. E olha que tem coisas que duram, que estão, tribulações que têm mais de talvez 20 anos na minha vida. Mas eu não me glorio nisso. Talvez se eu fosse abrir com vocês aqui, você ia falar assim: meu Deus, sério, pastor, você não desistiu ainda? Como? A graça nos dá a capacidade de irmos até o fim. Queridos, eu estou tão certo do que eu estou falando aqui. Você vai ver que o contexto de Hebreus capítulo 12, ele começa falando aqui: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, de Hebreus capítulo 11, deixemos todo o pecado e o peso, o embaraço que tão de perto dia. Você é assediado pelo pecado e pelo embaraço. Mas deixe isso e corra com perseverança a carreira que Deus preparou para vocês, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Uau! O gozo que estava proposto para Jesus é que ele ressuscitaria e nós ressuscitaríamos com ele. E por causa disso, Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha, desprezou a ignomínia, ele desprezou todas essas coisas. Jesus não se envolveu com o pecado, nem com o embaraço, mas foi até o fim, até a morte, e morte de cruz. E depois disso, ele está assentado no lugar de honra. Perseverança. Ah, como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso como igreja. Isso nos faz fortalecidos. Isso nos dá, porque a perseverança produz o quê? Experiência. A palavra aqui é um caráter provado. É um caráter que não se titubeia. É aquele que diz sim aqui, é sim lá, é sim acolá. Ele não muda. Porque esse é o caráter de Deus. Deus não muda. Ele quer produzir um caráter de firmeza em nós, que diante das provas você não é levado pelo vento, nem pelas ondas do mar. Pelo contrário, não, você está firme na fé. Mas entenda, isso é graça. Mais uma vez eu ministro isso sobre sua vida. Essa graça para ir até o fim. Aí ele fala que a esperança
A experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no seu coração nesse processo, queridos. Tudo o que você precisa é do amor derramado no seu coração. E é isso que o Espírito Santo produz em você. Vamos para Tiago. Tiago capítulo 1. Estou gostando dessa história. Estou gostando disso. Aleluia. Deus está corrigindo a sua igreja. Deus está corrigindo para que a igreja viva, para que a igreja seja frutífera, para que a igreja seja como árvore de justiça. Tiago, também conhecido como James, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, está falando para quem? Para irmão, amém? Meus santos, meus comprados com o sangue de Jesus, tende por motivo de toda alegria o passardes por algumas provações, por várias. Tem o quê? Motivo de grande alegria. Oh Jesus, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz o quê? Poxa, vocês não estão nem perseverando para falar, gente. Produz o quê? Produz o quê, Sidney? Amém. Ora, a perseverança deve ter ação incompleta, deve ir até para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe por que nada deficiente? Porque você tem algo que não é deficiente, é a vida de Deus em você. Só tem algo que é perfeito, é Deus em você, é Cristo em você. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele continua falando aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Guarda mais essa palavra: sabedoria. Queridos, todas as nossas ações erradas são provenientes de um coração cego na sabedoria. Amém? Se você não tem sabedoria no seu coração, suas ações vão ser erradas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus, ele não corrige as suas ações, Deus corrige o seu coração. Amém? Não adianta você falando: menino, não faz isso, menino, não faz aquilo, por que você está fazendo isso? Você não vai te dar. Não, querido, corrija o coração. A correção do coração, a correção do coração vai produzir vida. Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, e Coríntios era uma igreja meio
tendente à impureza? E ele fala assim: olha, não sabeis que os impuros, que os isso, que os aquilo outros não vão herdar o reino dos céus? Mas vós fostes comprados, mas vós fostes justificados, mas vós fostes lavados pelo sangue de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. O que ele produziu? Uma identidade no coração. Entenda quem vocês são. Entenda que Jesus está em você. Entenda que a riqueza não está lá de fora, está lá de dentro. Quando você entende isso, as suas ações mudam. Eu já falei isso, queridos. Eu, como um bom perna de pau no futebol, eu era o último a ser escolhido. Às vezes o penúltimo. Às vezes tinha um que era pior que eu. Aí quando eu via que um cara que era pior que eu falei, tem um pior que eu. Graças a Deus. Mas isso machucava. E quando você é o último, você vai ver que você entra no campo tropeçando, errando os passos, chutando errado. Porque na vida é assim: se você não entende o valor que você tem, sua vida não flui. Mas quando você entende o valor que você tem, a sua vida vai fluir. Eu me lembro que uma vez eu estava jogando. Eu estou trazendo isso, gente, porque é algo que é um exemplo que vale para a vida. Eu estava jogando e de repente eu fiz um gol. Eu falei, caramba, como é que eu fiz esse gol? E um golaço que eu fiz. Rapaz, aquele jogo todo eu joguei bem. Por quê? Por causa da minha ação, de um acerto, eu me senti valorizado e eu comecei a jogar bem. Mas na vida não é assim. Não é olhando para aquilo que eu erro ou acerto que eu vou determinar o meu valor. Mas é olhando para aquele que escolheu aqueles que não são, para confundir os que são. Que escolheu os fracos para confundir os fortes. Que escolheu os loucos para confundir os sábios. Porque Deus me escolheu e te escolheu e deu um valor tão grande que o mundo inteiro não poderia pagar. Porque custou a vida e o sangue daquilo que é mais precioso. Amém, queridos? Quando você entende o valor que você tem, que você possui, você vai andar na altura desse valor. Não espere ser valorizado por aquilo que o mundo está dizendo. O mundo vai olhar, deixa eu ver sua conta bancária, deixa eu ver seu carro, deixa eu ver a sua casa, deixa eu ver a sua família, deixa eu ver, para te dar o valor. Não, que eles não se submetam a isso. O seu valor você carrega dentro de você, que é Jesus em você. Cristo em você, queridos. Você é o valor, você é valorizado, você é amado. A gente aprende isso a duras penas, sofrendo rejeições na vida, sofrendo abandonos na vida, sofrendo casas feias, você sendo preterido na vida, você sofrendo, você errando, até que você se rende ao verdadeiro amor que lança fora todo medo, toda frustração. E foi por isso que o Espírito Santo veio habitar em você, queridos, para que você venha entender o quanto você é amado, quanto você é perdoado,
Por isso que Jesus fez o que fez, porque ele entendia o quanto ele era amado. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, os céus se abriram, veio o Espírito Santo sobre ele. E ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois disso ele foi para o deserto. Aí pensa o diabo: se você é filho de Deus, obrigado, my wife, já entendi. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, Jesus foi tentado no deserto 3 vezes, e na última vez o diabo apresenta a sua última cartada: olha, Jesus, todas as riquezas, todos os reinos desse mundo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Queridos, quantos que se rendem nesse momento? Você sabe por quê? Porque uma coisa Adão perdeu lá no jardim do Éden, que é honra e glória. O homem foi coroado de honra e de glória, mas quando ele pecou, ele perdeu a honra e a glória que ele possuía, e ele começou a buscar honra e glória do lado de fora. Jesus veio, foi coroado de vergonha, ele foi coroado com a coroa de espinho. Jesus estava nu na cruz para te coroar novamente com a honra dele, com a glória dele, com a mesma honra, com a mesma glória que ele foi amado pelo Pai, porque foi com o amor do Pai que foi manifesto em Jesus. E se o Pai amava Jesus de tal forma e foi capaz de dar Jesus por você, queridos, o Pai deu a mesma honra para você, a mesma glória para você. E Jesus fala: Satanás, a minha riqueza é eu estar no Pai e o Pai está em mim. Eu não preciso dessa riqueza lá de fora. Traduzindo, o que Jesus falou foi isso: você não precisa da riqueza lá de fora. Ela apenas acompanha a sua vida porque você já é rico por dentro. Você tem esse tesouro em vaso de barro. As pessoas talvez não vejam porque é barro lá de fora, mas você tem que perceber, e você precisa crer nisso. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se o meu evangelho está encoberto, se está em vaso de barro, para os que se perdem está encoberto, mas para mim não está encoberto. A glória de Deus está brilhando dentro de mim, a glória de Deus está brilhando dentro de você, e é essa glória que sustenta a sua vida e te faz andar em novidade de vida. Amém? Glórias a Deus, queridos. Cheguei na metade da palavra, mas eu vou encerrar por aqui. Eu quero que você venha compreender diante dessa palavra o valor que você possui. O valor que você possui. O valor que você possui. Você jamais deve olhar para as circunstâncias para poder entender o valor que você possui. Você deve olhar para a cruz, que lá você foi comprado. Amém?